Olá, tudo bem? Hoje, dia 23 de março, e o tema da devocional é Confessarei. A leitura bíblica está no Salmo 32, o versículo 3 a 5, e o versículo-chave é o versículo 5, que diz assim: Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Você já deve ter ouvido alguém dizer que não gosta de algo sem nunca ter experimentado. Vivenciamos isso frequentemente com crianças quando oferecemos algum alimento desconhecido. Como adultos, precisamos insistir para que provem e vejam que aquilo pode ser muito bom e saudável para elas. E assim como um alimento pode ser gostoso e nutritivo, quero apresentar a você, hoje, algo extremamente bom para a sua vida. Existe algo que é muito importante para você. Se você já provou, irá concordar comigo. Mas se ainda não o provou, não hesite, pois lhe fará muito bem. Não somente lhe dará uma saúde melhor, mas também vida plena e abundante. O texto de hoje, do Salmo 32, traz o rei Davi falando, confessando os seus pecados a Deus. Porque em certo momento da sua vida, ele fez o que Deus reprovava. Envolveu-se fisicamente com uma mulher casada e depois mandou matar o marido dela. Por certo tempo, ele procurou esconder seus atos, mas ele mesmo confessou que foi uma época muito ruim. Sua consciência o acusava, mesmo que outros não soubessem do seu pecado. Ele disse que sentia o peso do castigo divino sobre si e que suas forças secaram aos poucos, como quando falta chuva sobre a terra. A alegria tinha sumido da sua vida, mas chegou o momento em que ele tomou uma decisão que mudou novamente sua vida. Ele resolveu: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E essa atitude de confissão devolveu a alegria à sua vida. Ele pôde novamente erguer seus olhos e sorrir. Talvez você esteja com a cabeça para baixo, por causa dos seus erros, daquilo que você sabe que cometeu e está errado aos olhos de Deus. E você está sentindo como o rei Davi sentiu um peso, um incômodo. Então experimente agora confessar sua culpa a Deus. Conte o seu pecado. Ele está pronto para lhe dar o perdão e encher o seu coração novamente de alegria. Experimente agora e você verá como isso lhe dará uma vida totalmente nova. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão é uma graça que Deus nos deu para podermos ir até Ele, buscar renovar as nossas forças, o nosso espírito, que realmente fica incomodado, que realmente fica triste, chateado, por causa que nós sabemos que nós ofendemos a Deus. E como eu já disse aqui algumas vezes e volto a repetir, todo pecado é um crime contra Deus. Não existe pecado pequeno diante da grandeza do nosso Deus. A santidade do nosso Deus é grandiosíssima e qualquer pecado é uma ofensa muito grave e grande, mas graças a Deus, que Ele é um Deus misericordioso, justo, compassivo. E eu tenho experimentado algo sublime lendo esse livro aqui. Indico para quem puder, chama Manso e Humilde. Ele é um livro que vai falar exatamente sobre essa característica de Jesus, quando ele diz que ele é manso e humilde, que o fardo, o jugo dele é leve, E o fardo que ele nos dá é leve, e o jugo que ele nos dá para poder dividir com a gente, ele consegue compartilhar da nossa dor, dos nossos problemas. Então ele conhece, ele sabe da nossa limitação, ele sabe da nossa fraqueza, ele sentiu coisas que nós sentimos, tentações, ele foi tentado. Você sabe, se você conhece um pouco da palavra de Deus, você sabe que o próprio Satanás tentou Jesus quando ele estava preparando para iniciar o seu ministério. Então ele sabe, ele conhece as tentações, ele conhece, ele venceu todas, mas ele conhece, ele sabe o limite, ele sabe
as dores, o sofrimento, as angústias que nós passamos. Jesus teve fome, Jesus sentiu tristeza, ele chorou. Jesus, ele se compadeceu da multidão que passava ali, tinha fome, que parecia como ovelhas que não tinham pastor. Então Deus, ele sabe. Por isso você pode confessar os seus pecados para ele. Então vamos fazer isso agora, em oração, confessar os nossos pecados e as nossas falhas, nossas fraquezas diante de Deus. Deus, muito obrigado porque o Senhor é um Deus misericordioso, justo, manso e humilde, e porque o Senhor pode perdoar os nossos pecados. Nos ajude, Deus, limpe o nosso coração, a nossa mente, perdoe, ó Deus, nossas faltas, nossos erros, e nos ajude a melhorar, Deus, através do Espírito Santo do Senhor. Nos renove as nossas forças, ó Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia, que você seja abençoado nesse dia, liberto de todo o peso, de toda a angústia que está te incomodando, em nome de Jesus. Amém.